Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi e eu sou a Linelli. E essa é a sua nova rede de apoio. Olá, pessoal. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Nós já te conhecemos, mas a gente queria que você se apresentasse para o pessoal de casa que ainda não te conhece. Bom, prazer. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar conversando com gente de alto nível, né? Quem não me conhece, meu nome é Bruno Reis. Eu sou médico psiquiatra, sou formado em Direito também. E a gente trabalha no consultório, né, no dia a dia, atendendo os pacientes que têm alguma alteração, algum problema relacionado à saúde mental. E acho que conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje vai ser bem bacana. Maravilha. Nós escolhemos hoje, pessoal, um tema que é muito preocupante nos dias de hoje, né? Que é a saúde mental do adolescente. Você tem atendido bastante isso em consultório? Como é que está essa situação? Temos, né? Então a gente vê uma escalada, né, no número de atendimentos e da demanda, né, de crianças e adolescentes quando a gente fala em saúde mental como um todo. Então a gente pensando em todos os profissionais, não só o psiquiatra, mas psicólogos, terapeutas ocupacionais, muitas vezes fonoaudiólogos, né, psicopedagogos, em geral todo mundo que está ligado à educação de alguma forma vai lidar com essa população e observando, né, muitas vezes algumas alterações mesmo, não só próprias fases da vida, né? Então esse número infelizmente ele vem aumentando. Depois da pandemia teve um crescimento da população em geral, mas em especial dos mais jovens. E a gente vem acompanhando muito o surgimento de sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Muitas vezes a família não sabe lidar muito bem com as situações. Mas, de uma forma geral, as crianças e adolescentes vêm apresentando uma dificuldade maior de lidar com frustrações, de lidar com algumas mudanças, com as cobranças naturais da vida, né? Então, a gente observa uma geração que tem tido um pouquinho de mais dificuldade. E você acha que esse aumento dessa dificuldade, das frustrações de lidar, é devido à pandemia? Ou não necessariamente? Eu acho que a pandemia teve como um fator ambiental muito importante, né? A gente, relembrando, né? Ela foi uma condição que nos forçou a, a ficar afastado das outras pessoas, né? Durante, principalmente a questão do isolamento, tirou a criança da escola, né? Sim. Do convívio com os familiares e com os colegas, então a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento, né? E isso foi um fator estressor que poderia ter sido muito bem suportado por um período curto de tempo. Com a extensão, aí a gente começa a entender como um fator crônico que com certeza influenciou. Por outro lado, a gente também vê as gerações, né, vocês estão bastante habituados a ver geração Z, geração não sei o quê, que estão nomeando essas gerações, mas o que a gente percebe é que quanto mais jovens, mais eles têm acesso à tecnologia, mais eles vão percebendo o mundo numa velocidade diferente da velocidade do nosso próprio processamento humano, e essa disparidade faz com que a geração fique mais impaciente, que ela tenha muita influência de redes sociais, que acabam sendo muito mais superficiais, aprofundam muito pouco, né, na questão emocional. Não tem jeito, né? Acaba tendo uma geração mais impaciente, mais dificuldade de lidar com frustrações, menos resiliente. Acho que é um reflexo de tudo isso que vem acontecendo. Nesse cenário, claro, né, a saúde emocional ela vai ficar comprometida de alguma Abalada, forma. né? De Eu alguma forma, tenho sim. percebido, eu tenho alguns casos na família, não vou citar aqui, né? Mas de crianças, assim, idade 6, 9 anos, que não sabem de jeito nenhum perder. Tá numa brincadeira, se começa a perder, já chora, joga as coisas longe, tudo. E os pais não estão sabendo muito bem como reagir a isso, né? Porque a criança ficou ali 2 anos em casa, trancada, o pai e a mãe servindo, fazendo tudo. Agora, na hora de, não sei se seria reinserir essa criança na sociedade, acho que vai ser meio complicado, né? Essa dificuldade de falar o não, de pontuar, né, em relação ao comportamento, e eu acho que é uma dificuldade compartilhada também pelos pais mais jovens, né? De alguma forma, as crianças elas estão mais, não diria opositoras, né, mas elas pontuam mais quando elas não querem fazer alguma coisa. Quando tira da zona de conforto, elas têm que desprender atenção, energia, ir ao contrário daquilo que elas estão imaginando ou desejando, né? Criança naturalmente já faz isso, ela já testa o nosso limite de uma forma natural, a gente fez isso enquanto criança. Mas a forma como tem uma certa persistência, um aumento de energia voltado para o não fazer, para o contrapor,
ao invés de uma energia de se adaptar e fazer aquilo que é necessário, a gente percebe essa diferença. E a dificuldade própria, né, que os pais mais jovens vêm tendo também, né? Às vezes é uma questão de uma frustração própria, e eu não gostaria que meu filho, minha filha passasse por isso, então a gente acaba cedendo mais, né? Criar, vocês sabem, não é fácil. Não. Né? É uma tarefa que demanda tempo, energia, disposição, é um projeto de vida, né? Muitas vezes ou uma mãe sozinha, ou um pai sozinho, não tem muito apoio familiar, tem muitos fatores aí que acabam influenciando, mas realmente hoje em dia está mais complicado de você conseguir pontuar sem ter tanto sofrimento, né, da criança. Né? E quais são os sinais, assim, essas crianças que têm depressão, adolescente, quais os sinais que os pais podem, em casa, assim, começar a suspeitar? Criança há muito tempo dentro do quarto. Por exemplo, a gente diferenciar o que é um comportamento temporário, o que é uma birra, do que seria um quadro... O pai e a mãe têm que prestar atenção ali para pedir ajuda, né? Isso, para focar e ver, opa, isso aqui já está passando um pouquinho do comum, né? Então, depressão na infância é possível, sim, infância e adolescência. Ansiedade também, os transtornos ansiosos da infância e adolescência, mas, em geral, eles são marcados por uma mudança abrupta de comportamento. Então, se a criança é mais quietinha, ela passa a ficar mais agitada. Se ela é mais agitada, ela passa a ficar mais prostrada. E sempre associado com irritabilidade. O fator nuclear importante aqui é irritação. Muitas vezes, o que a gente precisa investigar? Não só as causas orgânicas, né, mas a influência comportamental é fundamental. Muitas vezes, mudança na dinâmica da escola, pequenas coisas como brigas com colegas. Às vezes a gente tem que investigar também as crianças que são sujeitas a situações abusivas, situações estressoras, né? Bullying, abusos mais sérios também, que muitas vezes podem acontecer, e geralmente acontecem no núcleo familiar, né? Tem que ficar muito atento quanto a isso, mas em geral a gente perceber mudanças abruptas do comportamento, mudanças abruptas do humor, alteração de apetite, alteração de sono, desempenho escolar. Isso chama atenção, mas de forma contínua. 2, 3 dias, mais voltado para uma adaptação. Se persistir por mais de 2 semanas, é interessante a gente já pensar em algum aconselhamento, pelo menos, né? Buscar informações melhores. Isso também é bom para poder definir, né? Porque a gente recebeu uma perguntinha: como diferenciar se o meu filho está com depressão ou apenas passando por um momento de tristeza? Porque tem muita mãe que é muito preocupada, pai, vê ali a criança ou adolescente uns 3, 4 dias mais triste e já fica preocupada achando que é depressão. Então, isso seria um ponto importante, né? É importante. Então, o legal da informação é a gente ver qual a fase, né, da idade da criança ou se é adolescente, e muitas vezes o quanto que os pais estão lidando com a própria frustração e dor de ver o filho ou a filha num momento mais complicado. Então, isso realmente... a gente nota uma fragilidade um pouquinho maior, né, com as gerações que vão passando. Então, às vezes é mais fácil você ir lá e prover, fazer para a criança aquilo que ela está desejando, demandando, do que você falar não e muitas vezes tentar educar naquela situação pontual. Agora, uma boa, né, para o pessoal em casa poder diferenciar. Se por mais de 2 semanas, essa persistência de mudança do humor, então mudança de humor seria ou irritabilidade ou tristeza mesmo, né, perda de prazer, perda de interesse, começar a ter dificuldade para iniciar o sono, ter despertar precoce, de manhã a criança já não quer levantar muito bem, né, faz parte, mas uma insistência em não querer levantar e ir para as atividades, começar a rejeitar alimentos ou aumentar demais o hábito alimentar, ganho de peso ou perda de peso, alterações na concentração. A escola é um ótimo balizador nessas horas, né? As notas estão piorando, você tem brigado mais com os amiguinhos, enfim, são fatores que a gente vê na infância e adolescência. Ficando mais velho, pessoal, a gente já começa a pensar nas fases de experimentação e ficar alerta para começar. Geralmente, adolescente vai buscar provar uma bebida alcoólica ou outros tipos de substância, ficar esperto com isso, ficar esperto com essa questão dos vaporizadores, né, que acho que está esses eletrônicos que estão muito disseminados nas escolas, né, o pessoal de 14 a 16, 17 anos, né? muito fácil acesso, a gente não sabe o que tem dentro do vaporizador, qual substância, mas ficar alerta em geral a esses comportamentos que ninguém melhor que o pai e a mãe para conhecer, né, como são as crianças em casa, né. Sobre a automutilação, é muito comum hoje em dia, adolescentes? Isso é um sinal clássico da depressão ou pode ser ansiedade? É um comportamento típico que não necessariamente signifique algum tipo de condição, né?
Então, a automutilação geralmente é uma expressão física de um momento emocional que é insuportável para a pessoa, para a criança, adolescente no caso, né, lidar naquele momento. Quando a gente fala de uma sensação ou emoção, a gente está dizendo de um afeto, de uma emoção que toma conta e transborda, seja boa ou seja ruim, mas que é impossível de conseguir lidar naquela hora. Isso não significa necessariamente depressão, que a gente entende como uma alteração do humor, tem diferença, né? Humor e emoção. E também não significa que a criança naquele momento, o adolescente naquele momento, esteja necessariamente pensando em tirar a própria vida. Na maior parte das vezes, é uma movimentação, um comportamento sensório para desconcentrar a emoção e transformá-la em algo físico, palpável, que ela consiga lidar melhor, ou manejar melhor, ou dissipar melhor naquela hora. Então, comportamentos mutilatórios não são só os clássicos que a gente vê nos consultórios ou pronto-socorro, enfim, que são os arranhões, cortes, mas muitas vezes é ficar cutucando a unha, muitas vezes é o skin picking, né, de ficar cutucando a pele, o hair picking, ficar puxando os pelos ou cabelos, né? Comportamentos nesse sentido, eles acabam sendo de alívio, né, de emoções pontuais. E aí precisa fazer o seguinte, né, entender o que está acontecendo com aquele indivíduo e tentar auxiliá-lo a lidar melhor com a emoção com outras alternativas, né, que existem tantas outras, né? Tem uma amiga nossa que estava passando por uma situação assim com o filho. Ela estava trabalhando bastante, o bebê, que é um bebê, né, 3 anos, ficava em casa com o babá, junto com a irmã, e acabou que ele ficava se automutilando. Ela chegava em casa, ele estava arrancando as pontinhas do dedo, todo arranhado. Aí ela começou a ficar mais em casa, levou no psiquiatra, tudo, começou a fazer o tratamento com o psicólogo. Agora parece que ele melhorou, mas ele queria atenção, né? ele queria a mãe em casa. Mesmo o pai em casa, não, ele queria a mãe. Foi bem difícil para ela, acho que foram 6 meses para conseguir equilibrar. Conseguir manejar a agenda, manejar tudo para... Porque adaptar, médico é né? complicado, né? Trabalha muito. Quantos anos tinha? 5 anos? 3 anos. 3 anos. Novinho, Então, né? olha só, né, uma forma de comunicação da ausência, de não estar lá, né? Como que acabou comunicando. Ainda bem que foi interpretado, foi bem entendido e conseguiu aliviar, né? Por isso que a gente diz, né? Alguma coisa está acontecendo e não geralmente a mutilação por si só. Sempre tem um Não é fundo, aleatório, né? não é aleatório, sempre tem um fundo emocional, né? Nesse caso, uma sensação de ausência, falta da mãe, dessa proximidade. Pela imaturidade da criança em saber lidar, né, com as frustrações, não saber passar que está sentindo falta da mãe, e acho que acaba evoluindo dessa forma, né? Exatamente, né? Como mais uma forma de comunicação que foi possível ali, né? Sim, Que foi possível para ela. Nesses casos de automutilação, sempre que a mãe perceber alguma coisa diferente, algum toque, algum machucado a mais, assim, ela tem que procurar o psiquiatra, a psicóloga. O que ela faz primeiro? Acho que tem que buscar alguém, tem que conversar com alguém, né? Geralmente os acessos são mais fáceis aos psicólogos, primeiro por uma questão de ser mais aceitável, digamos assim, né? No sentido de um estigma que ainda existe em relação à saúde mental e muito uma fantasia, um medo, né? De se eu levar ao psiquiatra vai dar remédio, vai mudar alguma coisa. Então, em geral, acabam procurando mais os profissionais psicólogos, o que não tem problema nenhum, tá? A ideia é você ter acesso a informações e ver. A ideia é que muitas vezes a necessidade é só de uma orientação ou de psicoterapia, não a necessidade de uma intervenção farmacológica, que é o que o médico acaba fazendo, né? E aí ele entraria no circuito em casos que não teria muita resposta num curto espaço de tempo, né? Mas sempre a orientação de buscar um profissional. Acho que vale para tudo, né? Para qualquer área buscar uma orientação adequada. E em caso de adolescente que tentam suicídio, tem bastante? As mães chegam no consultório com isso? Tem, né? Então, foi Setembro Amarelo agora, né? Isso. Então, a campanha de prevenção ao suicídio e a trazer saúde mental. Quando a gente fala de dados, né? O que vem acontecendo? Desde 2008, se eu não me engano, os números de suicídio eles vêm aumentando. E no Brasil, em especial, vem aumentando nas duas pontas da faixa etária, tanto os mais idosos quanto os mais jovens. Então, de 15 a 29 anos, a gente vê um aumento, uma escalada, né? Hoje, no mundo, já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Então, isso significa alguma coisa, né? São 800 mil mortes por ano. É muita coisa.
É muita gente, né? Muita gente. Isso no mundo ou no Brasil? Isso no mundo. Ah, tá. Isso no mundo, né? 800 mil mortes no mundo. É um número extremamente considerável. Alguma coisa em termos de saúde pública tem que ser feita, tem que ser alertado, né? O suicídio é uma questão muito complexa, não necessariamente significa uma doença mental. Então tem aquela ideia, né, de que só quem tem depressão que pensa em morrer, ou então... E não tem nada a ver. A gente vai ver os outros... Os dados geralmente está associado a substâncias, a outros transtornos não diagnosticados, geralmente comportamentos de risco que são próprios do adolescente. É uma fase da adolescência da experimentação que a gente se coloca realmente mais em risco, né? E às vezes erra a mão, às vezes está numa fase que não tá muito legal, tem a influência dos amigos, enfim, são diversos fatores, né? Mas infelizmente tem aumentado esse número. O que a gente orienta, né? Que em casa seja aberto o diálogo para todos os assuntos. Não existe assunto que seja tabu em casa. Tem que conversar de tudo, né? Tem que conversar de tudo. Quando a gente fala de tudo, orientando o pessoal em casa, até os adolescentes também, olha, o melhor amigo, melhor amiga é a sua família, seu pai, a sua mãe, seus familiares, é ali que você tem que concentrar. E não ter mais nenhum tipo de assunto que seja, opa, isso aqui a gente não pode falar sobre, que alguém vai falar. Alguém vai orientar. Então, que seja a família, não? Que a gente sabe que genuinamente quer o bem. E tem algum jeito de saber se a pessoa está com pensamento suicida? Ela demonstra alguma atitude ou é uma coisa silenciosa? É mais silencioso, mas a gente pode perceber por alterações de novo de comportamento, né? Então, se a pessoa, você já observa que é uma pessoa que sempre foi mais quietinha, é mais tímida, tem um pouquinho mais de vergonha e tal. E se de repente ela passa a ficar mais isolada, conversa menos, apresenta essas mudanças que a gente tinha falado anteriormente, né, que são muito, fugiu do comum aqui. Não que sejam necessariamente, né, sinais de alerta, mas não existe uma outra forma de comunicação a não ser os comportamentos de risco que começam a ficar mais frequentes, as mudanças abruptas de comportamento. São esses os sinais mais comuns. Porque o problema é o seguinte, a pessoa que pensa em tirar a própria vida é alguém que está buscando ajuda, né? Ela está tentando colocar uma solução para um problema que ela não consegue encontrar nenhum tipo de saída. Só que no pensamento não percebe que o suicídio acaba sendo, infelizmente, né, uma saída definitiva, que ela não tem volta, e é uma morte que é evitável, né? E muitas vezes não é conversado, a pessoa tem vergonha, a gente às vezes tem 1, 2, 3 consultas, 1 hora conversando para começar a ter uma pontinha e você vai vendo, entendendo qual que é a complexidade do problema que está levando a pessoa a ter essas emoções, né, a lidar com esse tipo de pensamento. Então, novamente, né, a ideia é ter abertura, diálogo, um ambiente que seja saudável, que as crianças e adolescentes se sintam à vontade para conversar de temas difíceis, que a família não impeça, né? Isso. A gente recebeu uma pergunta de uma mãe, foge um pouquinho da parte da depressão, mas é sobre o transtorno. Ela, como posso lidar com a minha criança de 5 anos que tem transtorno opositivo desafiante? É o TOD, né? O TOD, tá tendo bastante diagnóstico, né? Assim. Isso, tem que tomar cuidado primeiro com a sobrevalorização, né, que são critérios diagnósticos, né? Então chega lá e fala assim, olha, você tem uma postura que é opositora na maior parte das vezes, um comportamento desafiador também na maior parte das vezes. Aí mais alguns outros critérios que tem lá, se a gente for ticando todo mundo, em alguma fase da vida todo mundo vai cumprir critério. Eu também, eu já estou incluída, assim, falando aqui já. Com certeza, né? Porque tem hora que a gente vai se posicionar e vai ser contrário ao que a maioria das pessoas pensa. Agora, qualquer ideia, se isso for de forma insistente e traga prejuízos para a adequação social mínima, ou seja, tem que ir para a escola, não vou. Não vou às funções básicas. Um banho por dia na nossa cultura é aceitável, não? Sim. Não vou tomar banho. Se alimentar, também não vou comer. Então só vou comer tal. Essa persistência, insistência que traga prejuízo. A ideia é que se não está trazendo prejuízo, tudo bem, vai manejando. Trouxe prejuízo, deixar de ir para a escola, começa a ficar aquém da turma, né, em termos do desenvolvimento cognitivo, social, né, brincadeiras mais violentas ou comportamentos assim mais difíceis, né, da gente conseguir lidar, e a gente pensaria nesse diagnóstico. Tratamento sempre, psicoterapia. Tá? Psicoterapia, principalmente a cognitivo-comportamental. Casos que ainda assim há persistência podem ter comorbidades. Aí sim vale a pena a gente consultar um psiquiatra, uma psiquiatra e ver se tem alguma alternativa farmacológica para aliviar um pouquinho o comportamento.
E esse transtorno, geralmente, ele é acompanhado de agressividade ou não necessariamente? Geralmente sim. Geralmente Mãe. sim. Relato. Vai observar que a resposta da criança não vai ser só na frustração do ponto de vista verbal, desse tipo de expressão, mas aí vindo também com agressividade do ponto de vista físico, né? Então aí já começa a ficar um pouquinho complicado, que a agressão não é comum. Não, Aí já tem que partir para. exato. Nenhuma forma de agressão, né, a gente vai entender como algo normal, né? Não ser uma defesa, enfim, em outra situação. Mas aí a gente recomenda, assim, uma avaliação como psiquiatra. Pode ter alguma outra coisa acontecendo. Em um mundo ideal, acho que poderia todo mundo passar pelo psicólogo, né? Desde a juventude, assim, na adolescência. Seria interessante, né? Na Porque escola, já na criança, seria legal. porque aí a Seria psicóloga já conseguiria ir encaminhando quem precisasse. Isso, fazendo algo mais, né, personalizado, porque a gente tem educação física na escola, né? A gente vai lá e Exato, fala do... E por que não uma educação... E diante do aumento desses matéria, números, né? saúde mental. Exato. De depressão, tudo, acho que o ideal seria esse Seria acompanhamento, ótimo. né? Seria escolar. ótimo, né? Tirar o estigma, a gente entender que faz parte, né? A nossa saúde mental, a nossa psique está junto do nosso organismo, do nosso corpo. Por que não cuidar dela da mesma forma que a gente cuida do corpo? Veio uma convidada aqui, que ela era psicóloga de gestantes só, e ela falou que tem uma lei, acho que é a lei do umbiguinho, não estou me lembrando muito, que ela está tentando implantar aqui em Santos, Pra dar direito, né? para todas as gestantes terem direito a uma psicóloga antes do parto. Ah, legal, pelo Pra menos ir- um acompanhamento. É. Pô, interessante o projeto, né? É um projeto muito legal. Ela falou que está com, acho que 2 vereadores, estão tentando. Nossa, tomara que seja incluído no pré-natal, né? Então, no inclusão pré-natal, pré-natal. é isso que ela quer, que seja obrigatório passar pelo menos em uma consulta com a psicóloga para preparar tanto para o parto quanto para... Eu acho super Maternidade, interessante né? isso, que é um momento estressor para a mulher, né? E a gente, enfim, sabe que isso pode alterar momentaneamente a relação hormonal e pode ter uma predisposição genética que possa desencadear, né, alguma coisa. Mas seria muito interessante, né, do ponto de vista de prevenção, preparação e suporte mesmo, né? Que é uma fase difícil para a mulher, né? Fase difícil que acho que precisa desse apoio, sim. Ótima ideia, hein? Vamos roubar a ideia. Brincadeira. Pessoal, eu acho que da saúde do adolescente e criança era isso, né, Li? Foi, A gente exatamente. queria te agradecer. Onde que o pessoal pode te encontrar aqui em Santos? Pelo Instagram, o número do consultório? Pelo Instagram, né? É @dr.bruno.reis. Tá, a gente vai deixar a aqui rede embaixo. social. Ah, legal, a gente agradece. E a gente está à disposição. No consultório, é só jogar no Google. Não lembro o telefone do consultório, mas tem no Google buscando pelo nome e a gente está à disposição de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, encaminha para alguém que tem um filho adolescente, alguém que está passando por alguma situação dessa em casa. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações todas terças e quintas no YouTube. Obrigada. Tchau!